Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Eu vou ler, os irmãos acompanham junto comigo nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que está assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiam. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. O que eu quero usar como título aqui para esta mensagem é o seguinte: por que anunciar o reino dos céus? Observe que Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele deixou essa ordem para os discípulos. É lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, ele fala assim: ó, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos a palavra de Deus falando também lá em Marcos capítulo de número 16, versículo 15, ide pregai o evangelho a toda a nação, a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então Jesus deixou essa ordem para pregarmos o evangelho. E a pergunta aqui é: por que pregarmos o reino dos céus? Observe que primeiro veio João Batista, o precursor de Jesus, pregando essas palavras: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Interessante é que no contexto desse texto aqui, nós vemos Jesus se deparando ali com várias tentações lá no deserto, Ele ficou 40 dias ali no deserto. Aí ele chega na cidade e ele se depara ali com uma péssima notícia. E qual foi a notícia que Jesus se deparou? Olha, João Batista está preso. Imagine você fazer um jejum de 40 dias para Deus te abençoar, e de repente você termina o jejum aí e você recebe uma notícia má. Qual vai ser a tua reação? A primeira coisa, irmãos, blasfemar contra Deus, questionar contra Deus. Oh Deus, fiz jejum de 40 dias para ser abençoado, agora vem uma má notícia. E nós vemos aqui, amados, que todos os detalhes do ministério de Jesus Cristo foi baseado na palavra de Deus. Jesus, ele venceu a tentação de que forma? Pela palavra. Jesus venceu Satanás, irmãos,
pela palavra. Satanás tentou Jesus pela palavra. Então você tem que ser um crente fervoroso na presença de Deus, um crente preparado para você vencer as tentações da tua vida, porque Satanás conhece muito mais a Bíblia do que nós, e ele vem contra nós, irmãos, usando às vezes a palavra de Deus. Ele foi tentar Eva lá no jardim do Éden, usando o que? A palavra de Deus. Não é assim que Deus disse? E aqui nesse tempo que Jesus começou ali o seu ministério, era um tempo a qual a situação que o povo vivia ali era desanimadora. Talvez você ache que a tua situação é difícil, você acha que você está vivendo aí um momento que só você vive isso, ninguém mais. E é uma situação que às vezes leva você a pensar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde, eu vou desistir, largar a mão de tudo. Mas a situação que o povo vivia aqui era desanimadora. Não tinha esperança para eles. O próprio profeta Isaías, lá no capítulo de número 9, versículo 1 e 2, ele vem profetizando essas palavras aqui, amados, do versículo 13 ao versículo 16. Olha a situação que o povo se encontrava, verso 14: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar da além do Jordão, a Galileia das nações. O povo, olha a situação que o povo estava, irmãos. O povo que estava sentado em trevas. Eles estavam vivendo uma trevas na vida deles. E o que aconteceu com esse povo? Veio luz, uma grande luz. E aos que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. A multidão hoje vive em trevas. Você está aqui hoje como representante de Cristo, irmãos. O mesmo poder que nós temos que causar no mundo é igual ao que Jesus causou lá naquela época. Jesus chegou ali trazendo uma palavra de esperança. Jesus foi a luz no coração daquele povo que estava em trevas. E você, igreja, é a luz para o coração das pessoas aí fora que se encontram em trevas. Você é essa luz. Aleluia. E as pessoas estão assim também como nessa época aqui, sem esperança. As pessoas hoje, infelizmente, elas não querem a luz da esperança, a luz da palavra de Deus. Observe lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 19, Jesus fala assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. De que maneira Jesus trouxe essa luz para o coração daquele povo que jazia em trevas? De que maneira, irmãos, Jesus trouxe essa luz? A resposta está aí no versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, olha só, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia em todo o povo. Foi assim que Jesus trouxe a luz. Aquele povo que vivia ali sem esperança, que vivia ali atormentado, que vivia em trevas, quando Jesus começa a revelar a lei para aquele povo nas sinagogas, quando Jesus começa a pregar nas praças, na beira dos rios, para a multidão que o seguia, sobre o evangelho do reino dos céus, quando Jesus começa a curar, libertar vidas, a qual estavam ali oprimidas pela enfermidade, pelo demônio da enfermidade, as pessoas começam a ver aquilo tudo ali acontecer e falam, opa, tem sim uma esperança, tem sim uma solução. E eu quero dizer para você aqui também, irmãos, que há uma esperança para você.
não está acabado. Não é a luta que vai te vencer, é você que vai vencer a luta, porque Cristo é com você e te fez mais que vencedor, diz a palavra do Senhor. Você é mais que vencedor, de verdade. Se você olhar aí no versículo de número 24, diz assim, ó: e a sua fama correu por toda a Síria, a luz raiando na escuridão. Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa que tem a luz de Cristo na tua vida, e o diabo quer apagar essa luz. Então você tem que tomar cuidado com os atrativos momentâneos, com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, porque Satanás, ele tem infiltrado dentro das igrejas com o propósito de apagar a luz de Cristo no coração dos cristãos, e o diabo tem trazido o mundanismo para dentro da igreja, irmãos, e nós temos que tomar cuidado para que essas trevas não apaguem a luz de Cristo na tua vida. Hoje, qual é o assunto da moda no meio dos cristãos? É o assunto gospel, e é um assunto satânico, demoníaco, é um assunto que vem do inferno. Essa palavra gospel não vem do céu, vem do inferno, com o propósito de apagar a luz de Cristo no coração dos crentes. Hoje nós vemos o gospel trazendo o seguinte: tudo pode. Tudo pode. E a cada dia, irmãos, aparece cada coisa que é uma barbaridade. Esse pentecostalismo atual, esse neopentecostalismo que tem surgido aí, tem apagado a luz de Cristo no coração das pessoas e levado muitos crentes a viver em trevas como as pessoas aqui viviam. Hoje o que nós vemos é crente querendo ser igual ao mundo é. Nós vemos hoje crente querendo copiar o incrédulo, não tem diferença nisso. Nós vemos hoje, amados, pessoas que se diz adorador de Deus, mas na verdade estão ali com uma máscara de ovelha, mas por dentro é um lobo feroz, é um lobo que está pronto a destruir vidas, a apagar a luz. Temos que tomar cuidado com isso. Então meu recado para você, igreja: cuidado com o mundo gospel, cuidado, porque isso é para apagar a luz de Cristo na tua vida, porque as pessoas não querem a palavra de Deus. Se você olhar lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta que ele escreve, no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele vem falando assim, ó: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E hoje, infelizmente, está assim. O mundo está vivendo desse jeito. E você foi chamado para pregar o reino dos céus. Você foi chamado aí para anunciar o reino dos céus. Amém? E o que nós vivemos, diante de todas essas coisas, nos aponta para uma verdade: Jesus está voltando. Todos esses acontecimentos que você vê aí, esses escândalos gospel que você vê por aí, tudo isso daí aponta para uma verdade: Jesus está voltando. Sabe por quê? As pessoas não estão aceitando mais a palavra de Deus. E Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, ele diz assim que um dos primeiros sinais da volta de Jesus seria a apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3, ele fala assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então
Tudo que nós vemos hoje, as pessoas não querem a palavra, não querem o ensinamento de Deus, não querem ali obedecer a palavra de Deus, querem viver do seu jeito, da sua maneira. Isso é sinal da volta de Cristo. A apostasia no coração das pessoas está muito grande, porque eles querem o quê? O mundo gospel, querem um mundo gospel. Eles podem, eu também posso. Eles fazem, eu também faço. Jesus, ele ensinou também sobre a palavra de Deus. Ele pregou o evangelho da salvação, a qual é a luz que Isaías está dizendo aqui. Aos que estavam assentados nas trevas, viu uma grande luz. Aqueles que estavam assentados da sombra da morte, uma luz raiou para eles. E que luz é essa? É a palavra. Não tem outra luz. Quer ser um crente iluminado? Quer ser um crente que brilha com a glória de Deus? Seja um crente cheio da palavra de Deus. Viva a palavra, pratique a palavra. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Interessante é que Jesus ele fala aqui, no versículo de número 17. Ele vem falando assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus fala sobre o reino dos céus, que reino é esse que ele está dizendo? O que você entende quando você depara com esta palavra? Que reino é esse? Seria os céus? Seria um lugar exclusivo? O que você entende por essa palavra? Quando Jesus fala de reino, ele está falando de autoridade, não é um lugar. Não é uma mansão para você ao lado de Deus. Não é isso. Porque sempre quando se fala de reino, está falando de autoridade. Se é reino, tem um rei. Se tem um rei, tem autoridade. Aquele rei tem autoridade. E Jesus está dizendo assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus veio para trazer a autoridade de Deus sobre este mundo. Autoridade a ponto de mandar os demônios embora. Autoridade a ponto de curar os enfermos, autoridade a ponto de curar os aleijados, os coxos, autoridade a ponto de salvar vidas. Quando se fala de reino dos céus, está falando de autoridade. E quando você anuncia o reino de Deus, como eu disse aqui para você, que nós fomos chamados para anunciar o reino de Deus, você foi chamado para anunciar a autoridade de Deus sobre o problema das pessoas, sobre a enfermidade das pessoas, sobre aquilo que elas estão vivendo, que está atormentando a vida delas. Você tem essa palavra de autoridade. E por que as pessoas hoje não ganham almas para Cristo? Por que hoje é tão difícil? Talvez você fale assim, pastor, olha, tem que falar, as pessoas não morrem. Tem chamado, as pessoas não vêm. Por que hoje é tão difícil, irmãos? Por que os crentes hoje não são produtivos? Por que as pessoas hoje não querem aprender sobre a palavra de Deus? Porque infelizmente, muitos conhecem a palavra, mas não praticam. Nós sabemos que o mundo aí jaz no maligno. Todos nós aqui temos conhecimento disso, né? O mundo está morto no diabo. O que você tem feito com aquelas vidas que estão sendo arrastadas por Satanás? O inferno. Quem assistiu aqui aquele filme Tsunami? Quem já assistiu esse filme? Tsunami. Esse filme, irmãos, ele foi baseado em uma história real, só que a realidade o filme não mostra. Antes daquele acontecimento, antes daquela tragédia, uma menina inglesa chamada Tilly, ela tinha 10 anos e ela estava de férias lá na Tailândia.
junto com os seus pais. E essa menina, ela conseguiu salvar a vida de aproximadamente umas 100 pessoas daquele tsunami, pelo conhecimento dela. Na escola, o professor estava ensinando sobre maremotos e tsunami. E aí o professor explicou para a aluna como que funcionava e mandou ela fazer um trabalho, com 10 anos de idade, irmãos. Mandou ela fazer um trabalho a respeito de tsunami. E no trabalho que ela fez ali, ela agregou para si muitas informações e muito conhecimento. E ela aprendeu que antes do tsunami, a água do mar, ela se encolhe para dentro do mar e ela fica borbulhando. Isso daí é sinal de tsunami. E aí o que aconteceu naquela época? Acho que foi em 2004 isso daí. A menina estava ali na praia e ela viu a hora que a água do mar se encolheu e começou a borbulhar. E ela começou a gritar: ó, tá vendo tsunami, tá vendo tsunami. As pessoas que deram ouvidos a essa menina foram salvas, fugiram. E ela aprendeu também que quando a água do mar se encolhia, levaria aproximadamente 10 minutos para a grande onda chegar até a praia. E ela então divulgou aquele conhecimento que ela teve. Mas aqueles que ignoraram morreram. E segundo a estatística aí, a estimativa diz que morreu 226 mil pessoas naquele tsunami. As pessoas tiveram a oportunidade de se salvar e não se salvaram. Quantas e quantas pessoas talvez ouviu aquela menina gritando ali na praia: está vindo tsunami. As pessoas ignoraram aquela informação que eles tiveram, ignoraram aquela informação que foram passadas para eles e morreram. Hoje não é diferente também. Quero usar essa cena aí, amados, para alertar você o quanto é importante você anunciar o reino dos céus. Nós sabemos, nós temos conhecimento de que Jesus está voltando, temos conhecimento de que aquele que não tem Jesus vai para o inferno. O único caminho que salva, que leva aos céus, que leva a Deus, é Jesus Cristo. Nós temos o conhecimento disso e às vezes nos calamos. Imagine se aquela menina tivesse ali ignorado toda a informação que o professor passou. Imagine se ela não tivesse feito um trabalho voltado para aquele tema ali. Ela não teria as informações necessárias. E às vezes, irmãos, nós também podemos ser arrastados para o inferno porque ignoramos as informações da palavra de Deus. E eu quero dizer aqui para você nessa noite: a palavra de Deus está sendo recolhida. A palavra de Deus está sendo recolhida, irmãos. Poucos se falam da verdade. O mundo hoje quer o movimentalismo. O mundo hoje quer o euforismo. Mas não querem a verdade. E por isso daí, amados, nós sabemos que está prestes de Jesus voltar. Como o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: quando acontecer a apostasia, então virá o fim. E nós sabemos que está prestes de Jesus voltar. As pessoas hoje estão sofrendo, irmãos, umas trevas que não tem tamanho, um sofrimento que não tem tamanho. E às vezes nós ficamos focados no nosso sofrimento e não vemos que o sofrimento das pessoas aí é muito maior que o nosso. Deus chamou você, não foi para você olhar para o teu problema, olhar para o teu sofrimento. Deus chamou você, foi para anunciar o reino dos céus. É para você dizer para as pessoas que há uma esperança, que há uma solução, que Jesus é a saída. É você anunciar para o mundo aí fora que ainda há uma esperança para que a vida dele seja mudada.
E eu quero dizer isso para você aqui nessa noite, igreja. Há esperança para você. Há uma saída. E o que nós estamos anunciando?